Cheia no Amazonas, municípios da calha do rio Juruá sofrem com a subida das águas e cidades decretam situação de emergência. Polícia prende mulher acusada de chefiar o tráfico na zona sul da capital. E jovens fazem passeata contra a violência em Manaus. Veja ainda, Justiça suspende a greve dos médicos e haitianos continuam a chegar à capital. Sem ter para onde ir, muitos dormiram esta madrugada na rua. O Band Cidade já começou. Boa tarde. Os haitianos que chegaram nessa terça-feira a Manaus continuam sem ter para onde ir. Alguns foram abrigados na casa de parentes que já estão aqui na capital, mas a maioria dormiu na rua. O Estado diz que já não há mais tanto o que fazer, já que a situação deve ser resolvida pelo governo federal. Ontem, o Band Cidade acompanhou a chegada de pelo menos 218 haitianos que desembarcaram em Manaus, vindos de Tabatinga. Algumas mulheres chegaram grávidas e outras com crianças de colo. A paróquia do bairro São Geraldo, na Avenida Constantino Neri, já abrigou mais de 3.000 deles na capital. Mas o padre Gelmino Costa informou que a igreja já não tem mais condições de abrigar os refugiados. O Estado e o governo têm que sair do silêncio, eles têm possibilidades, o governo federal, se precisa, ajuda o Estado. Nossa equipe voltou hoje à paróquia, que ainda acolheu durante a madrugada, na recepção, cerca de 60 homens. Outros foram abrigados na casa de parentes que já estão em Manaus, mas a maioria dormiu na rua. Hoje pela manhã, alguns foram chamados para trabalhar em empresas da cidade. Para as mulheres, ainda não há emprego. Nesta manhã, os haitianos foram agressivos com a imprensa no local. De acordo com a igreja, a divulgação da chegada deles em reportagens pelos meios de comunicação tem dificultado a procura por trabalho na cidade. Em nota, o governo do estado informou que tem prestado atendimento humanitário aos haitianos na casa do migrante Jacamim. Mas nossa equipe de reportagem esteve hoje na casa que deveria receber os refugiados e nenhum haitiano foi encontrado. Segundo o governo do Amazonas, a casa do migrante Jacamim serve apenas como um abrigo provisório. Os haitianos de lá já foram encaminhados à casa de parentes que estão em Manaus. O governador Omar Aziz voltou hoje a dizer que a situação dos haitianos é de responsabilidade do governo brasileiro, já que o Estado não tem como arcar com a demanda. Mesmo assim, permanece disposto a ajudar os refugiados. Os municípios da calha do rio Juruá já sofrem com as chuvas acima da média no Amazonas. 7 cidades já decretaram situação de emergência. Rômulo de Castro tem os detalhes. Os 7 municípios que estão em situação de emergência, de acordo com a Defesa Civil do Estado, são Irunepé, Guajará, Carauari, Itamarati, Envira, Ipixuna e Juruá. De acordo com a Defesa Civil, pelo menos 5.200 famílias já foram prejudicadas só nesses municípios. A Defesa Civil informou ainda que o inverno amazonense tem causado nessa região desbarrancamento de terras e inundações. O CIPAM, Centro de Monitoramento do Amazonas, explicou que um fator, em especial, contribuiu para as consequências do inverno deste ano. É que as chuvas na região do Juruá, que eram esperadas para o fim de janeiro e para os próximos meses, se anteciparam devido ao fenômeno Laninha. Para evitar novos transtornos, a Defesa Civil do Amazonas está monitorando todos os rios do estado. A Defesa Civil também já iniciou um plano de trabalho que inclui para esses municípios ações sociais e prestação de socorro às vítimas. Rômulo de Castro, para o Band Cidade. E moradores do Campos Sales, na zona oeste da cidade, reclamam da falta de escolas no bairro. Segundo eles, até um terreno já foi desocupado para a construção dos prédios, mas até agora nada foi feito. No documento do Diário Oficial do dia 11 de setembro de 2008, a informação é que o terreno foi desocupado para a construção de uma escola. Hoje, mais de 3 anos, o local está assim,
vazio e sem identificação do que vai ser feito na área. Segundo o presidente da Associação da Comunidade, várias solicitações já foram enviadas e as secretarias de Infraestrutura e de Educação do município não definem de quem é a responsabilidade. Nós ficamos um ano nesta comunidade pela Associação de Moradores e pedindo também ajuda da Central Comunitária do Estado. Entre CEMED e CEMINF, eu chegava na CEMED, não era recebido. Impetrei vários documentos. Cheguei na CEMINF, tinha que correr para a CEMED porque tinha que haver uma ordem da CEMED para fazer. Este outro terreno, que hoje serve de campo de futebol, também foi desocupado para a construção de uma escola. Segundo os moradores, para frequentarem a aula, os estudantes precisam sair do bairro. Gasta passagem de ônibus, até com meia passagem é difícil, né, também pra gente, né? Eu acordo praticamente 5 horas da manhã e para arrumar ele, para 7 horas eles estarem na escola. Eles estudam no Ana Cristina e fica muito difícil para mim. Quem fica longe, às vezes tem que pegar o ônibus lotado. Até agora, nada foi informado à comunidade. Enquanto isso, eles esperam a construção de uma escola no local, para evitar a ida de alunos a outros bairros. Vou a pé, o ano todo a pé com elas. No sol quente, tempo delas desmaiar, né? Bom, a assessoria da Secretaria Municipal de Educação informou que a equipe de engenharia já está finalizando o projeto para a construção de uma das escolas no bairro Campos Sales. A assessoria informou ainda que quando esse projeto estiver pronto, ainda será necessária a liberação da verba federal para só assim começarem as obras. O terreno da outra escola ainda está sendo analisado. Nesta tarde, a Receita Federal do Amazonas divulgou um balanço das atividades em 2011. Samira Benoliel. Entre os destaques de 2011 está o site da Receita Federal, que registrou 80% dos atendimentos. O tempo de espera do contribuinte nas unidades da Receita também diminuiu. E a meta em 2012 é continuar melhorando o atendimento. Quem vai dar mais detalhes é o delegado adjunto Alzemir Vasconcelos. Delegado, a meta é melhorar, né? Exatamente. Nós pretendemos no final de 2012 chegar com a média de 10 minutos. Ou seja, o contribuinte não tem que esperar mais de 10 minutos para ser atendido no CAC. Agora, a arrecadação também foi boa esse ano. Muito boa. Nós chegamos a 11 bilhões e 600 milhões. Mais de 1,5 bilhão a mais do que no ano anterior de 2010. Como é que o senhor pode dar um saldo positivo aí para esse ano de 2011? Esse ano nós esperamos chegar a mais de 12 bilhões em arrecadação, né? Pretendemos também divulgar os serviços feitos via internet para que o contribuinte possa fazer tudo lá da sua própria residência ou do seu próprio escritório. Ok, muito obrigada. Samira Benoliel para o Band Cidade. No próximo bloco, Justiça suspende a greve dos médicos e ainda jovens fazem protestos contra a violência em Manaus. A seguir, Band Cidade.